Uma outra pergunta, a pergunta do Fagner Henrique. Parabéns pela pergunta, Fagner. Uma pergunta muito inteligente que demonstra que você é muito estudioso. Olha, veja a pergunta. No processo penal está em jogo um direito fundamental, a liberdade, que deveria ser um direito indisponível. Olha, essa primeira fase a gente tem que falar. No processo penal está em jogo um direito fundamental, a liberdade. Sim. Mas não é só esse direito que está em jogo num processo penal, tá? Num processo penal, vamos supor, de um estuprador ou de um pedófilo, está em jogo também o direito da sociedade ter contra esta pessoa a resposta estatal adequada, né? O direito das vítimas de terem os seus direitos protegidos. Vamos supor, um assassino em série tem o direito da sociedade de ver aquele assassino em série preso, afastado do convívio social momentaneamente. Então, sim, no processo penal está em jogo um direito fundamental à liberdade, mas ele não é só esse jogo, que deveria ser um direito indisponível. Veja, Fagner, a liberdade é um direito indisponível, mas a gente nós temos que adequar aí o seu conceito ao conceito de direito indisponível. Vou dar um exemplo de um direito indisponível. Alimentos. O direito a alimentos, ele é indisponível. O que significa indisponível? É que não se pode dispor. E dispor é de forma perene, para sempre. Por exemplo, o filho tem o direito a alimentos ao pai. Então, esses alimentos ele pode ser de 10% salário mínimo, 20% salário mínimo, ou pode ter um momento que você olha, filho, eu não estou trabalhando, eu não tenho condições de dar, podemos fazer um acordo, pode ser zero, e se a mãe concordar, pode ser zero alimentos. Então, veja, olha só, o direito a alimentos, ele é indisponível, mas ele pode ser R$10, R$100, R$1.000, R$500, pode ser R$0 durante determinado tempo, se a mãe tiver de acordo e tiver condições. Então, veja, o direito é indisponível. O que não pode, o que é indisponibilidade? Que não pode dispor. O filho fazer um acordo com o pai e falar o seguinte, olha, a mãe, né, o filho representado pela mãe, fala assim, olha, pai, eu nunca mais vou te pedir alimentos. Você fica desobrigado eternamente de dar alimentos para o filho. Opa, não. Essa cláusula é nula, porque você não pode dispor eternamente. Se você celebra esse contrato falando que nunca mais vai prestar alimentos com o seu filho e assina, registra no cartório, por ser o alimentos um direito indisponível, essa cláusula é nula. E a liberdade é um direito indisponível, mas veja, a pessoa pode ser presa. Ele é indisponível, mas ele pode ser restringido. As pessoas podem ser presas. Então veja, não é um direito absoluto a liberdade. A liberdade é um direito indisponível, mas direitos não são absolutos. Todos os direitos são passíveis de ponderação. O que é a indisponibilidade do direito à liberdade? Você chega no professor Rogério e fala, olha, professor Rogério, eu estou passando uma dificuldade muito grande. Se você der R$1 milhão para minha família, eu abro mão, eu disponho da minha liberdade para o senhor e serei seu escravo para sempre. Opa, esse é um contrato nulo, porque eu não posso fazer um contrato dispondo da minha liberdade. Então, quando a gente fala que é indisponível, essa disposição ela é para sempre, né? Então, a liberdade é um direito indisponível, mas veja, ela não é absoluta. Você pode ser preso, você pode ficar 90 dias na casa mais vigiada do Brasil, né? Então a liberdade é um direito indisponível, não posso abrir mão dele para o professor Rogério e me tornar um escravo dele em razão dele doar R$1 milhão para minha família. Eu não posso fazer essa disposição, é indisponível, essa cláusula é nula, mas o seu exercício comporta restrições. Inclusive, dentre as restrições que o seu direito à liberdade comporta, as restrições à liberdade no momento da pandemia são restrições à sua liberdade. Tá ok, Wagner? Então, o direito comporta restrições à liberdade. Mas a sua pergunta é muito boa, porque é matéria de ordem pública o devido processo. E na sua pergunta você fala, né, se o direito
a liberdade é um direito disponível, e só adequei o conceito de disponível, de indisponibilidade. A colaboração premiada, então, envolve, de um lado, um direito indisponível, que é a liberdade, e outro, de ordem pública, que é o devido processo legal. Exato, é o devido processo legal. O devido processo legal é o respeito ao processo. E o que determina o processo é a lei. Então, na hora que a lei diz que é possível a colaboração premiada, e se faz a colaboração premiada, está se respeitando o devido processo legal. Porque o devido processo diz que pode fazer colaboração. Então, liberdade e devido processo são dois direitos que são respeitados numa colaboração premiada. E aí a sua pergunta: não é perigoso para o Estado democrático sujeitar esses direitos fundamentais, indisponibilidade a liberdade e o devido processo legal, a práticas negociais, de modo que esses direitos sejam cada vez mais banalizados e encarados como direitos disponíveis, viabilizando ainda a prática de formas de coerção que forcem o réu a dispor de tais direitos? Veja, não é perigoso para o Estado Democrático de Direito sujeitar esses direitos fundamentais a práticas negociais, de modo que esses direitos sejam cada vez mais banalizados e encarados como direitos disponíveis. Vejam, eles continuam indisponíveis. É o conceito de disponível e indisponível que às vezes a gente precisa de uma adequação. O devido processo legal é um direito indisponível. A liberdade é um direito indisponível, né? Porém, quando a pessoa é presa, quando a pessoa vai para o Big Brother, ela está sofrendo restrições que são admitidas pelo direito, né? Os direitos são indisponíveis, mas não são absolutos. E quando se faz o acordo de colaboração premiada, é uma prática negocial, está se seguindo o devido processo, porque o devido processo é a lei que determina. E a lei disse que pode colaboração premiada. Tá ok? Fagner Henrique, espero ter respondido às suas indagações. E ainda falando sobre o Estado Democrático de Direito. O que é mais vantajoso para o Estado Democrático de Direito? Ver os processos prescreverem pela inércia da atuação estatal ou permitir que as partes façam um acordo resolvendo aquele problema, né? Se aquele estuprador ou aquele pedófilo, o que é interessante para o Estado? Aquele pedófilo que chegou, ele é preso lá com pedofilia, vai pegar 20 anos de prisão, aquele pedófilo muito grave, tudo que ele faz, tudo que ele fez. Mas ele chega para o Estado e fala: olha, eu conheço mais 20 pedófilos que são piores do que eu, que cometem atrocidades piores do que a minha. E aí, o Estado é vantajoso para a nossa sociedade? Dá um benefício para ele na pena dele em troca dos outros 20 pedófilos? Então eu acho que isso está de acordo com o Estado Democrático de Direito, porque a lei permite isso, e isso é vantajoso para nós, porque é o custo-benefício. A gente dá um benefício para um pedófilo e a gente tira 20 pedófilos da prática criminosa, né? Então é isso, essa a visão que eu gostaria de passar, Fagner, e estou sempre à disposição para qualquer discussão.